Em nome de Jesus. Amém. Bem, as palmas glorificam o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O irmão está com a oportunidade para trazer a palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero saudar o povo de Deus com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a igreja a se colocar de pé, como é de praxe. Mateus, capítulo 21. Amém? Mateus, capítulo 21. Para a honra e a glória do nosso Deus. Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 28. Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 28. E fala sobre a palavra dos dois filhos, amém? A partir do versículo 28 diz assim: E que vós parece, um homem tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha? Ele, porém, disse: Sim, porém não foi. Dirigiu-se ao segundo e disse a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois se arrependeu e foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disse o segundo. Declarou-lhes: Jesus, em verdade vos digo, que publicando e meretrizes vos procede no reino de Deus. Versículo 32. Porque João veio a vós outro, no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicano e meretriz clero. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste, afinal, para acreditares nele. Amém. Podeis sentar, glorificando e exaltando ao nome daquele que tudo pode, aquele que nos chama, aquele que nos capacita. E dentro dessa passagem a qual nós lemos nesta noite, eu meditando em casa esse texto e notando 2 chamados. E esses 2 chamados, pastor, se dá 2 pontos: os convertidos e os convencidos. Aqueles que são convencidos, eles se confiam naquilo que eles conhecem, aquilo que eles têm em si. Mas aqueles que são convertidos é aqueles os quais ele é sensível à voz de Deus. E quando Deus chama, muitas das vezes acha que não tem capacidade, acha que não vai chegar a lugar nenhum. Mas o Deus o qual lhe chamou é aquele que capacita. E nesta noite eu queria dar um tema a esta mensagem: os convertidos e os convencidos. Mas para eu entrar dentro desse texto, nós temos de ir para o contexto, para nós notar que Jesus ele vinha numa grande trajetória. Mantenha a sua Bíblia aberta, que você vai entender o que Deus vai falar conosco nesta noite. Por quê? Porque todos nós que aqui estamos nesta noite temos um chamado, temos um propósito nesta terra. E para nós entender o chamado de Deus, nós temos de ter a concepção que a nossa mente agora é focada na palavra de Deus. E Jesus ele vinha, pastor, numa grande trajetória. No capítulo 21, no início, Jesus ele manda os seus discípulos a um povoado para pegar uma jumenta para entrar em Jerusalém. Aí a Bíblia começa a descrever que os discípulos ele vai e traz a jumentinha, e Jesus ele entra em Jerusalém. Mantenha sua Bíblia aberta nesta noite. E a Bíblia diz que Jesus entrando em Jerusalém,
Ali as pessoas começaram, pastor, a clamar: Osama, Osama, Deus nas alturas. Se levantou um grande profeta no meio do povo, no meio de nós. Aleluia. E a Bíblia começa a descrever que Jesus, ele chega no templo. E ele chegando na porta do templo, ele vê as pessoas comprando e vendendo. E Jesus ali, ele começa a expulsar. E ali aquelas pessoas começam a se expandir. E Jesus, ele entra no templo. Eu acho interessante, pastor, quem gosta de Bíblia, a Bíblia diz que no versículo 14, ele chega no templo. E ali o texto é claro em dizer: e vieram do templo cego e coxo, e ele curou. Aqui eu paro para meditar. Jesus, ele expulsa aqueles que estavam vendendo na porta do templo. E Jesus, ele entra no templo e começa a curar cego e coxo. Por quê? Porque ele sabia o seu chamado. Ele sabia o seu propósito. E eu te pergunto nesta noite: você sabe e tem convicção para onde Deus te chamou e o que Deus tem te chamado para você fazer? Porque Jesus aqui, ele estava numa trajetória. E Jesus aqui, ele estando numa trajetória, ele estava fazendo aquilo que o seu Pai determinou. Eu acho interessante que Jesus, ele curando, Jesus operando milagre. Aos principais dos sacerdotes e os escribas, eles questionam. No versículo 15 diz assim: vendo os principais dos sacerdotes, se maravilharam que Jesus fazia. Os meninos clamavam: Osama, filho de Davi, digno Jesus. Nós podemos notar aqui que as crianças começaram a clamar por Jesus, pelos milagres que ele estava fazendo. Aí eu acho interessante, irmão, daqui a pouco você vai entender aonde eu quero chegar. Mas nós temos de entender o contexto que nos mostra que Jesus, ele sai de Jerusalém. Quando ele operou, e aqui aquelas crianças começaram a clamar, e aqueles escribas e os principais dos sacerdotes ficaram surpresos. Por quê? Porque aquelas crianças estavam clamando ao Deus das alturas. Eu acho interessante que o texto é claro em dizer, no versículo 17, que Jesus, ele sai de Jerusalém e vai para Betânia. Eu acho interessante que Jesus, ele indo, olha, versículo 17, e deixando, saiu da cidade para Betânia. Note comigo que dentro do texto, Jesus, ele vinha numa trajetória. E Jesus, ele vinha numa trajetória com seus discípulos. Eu acho interessante que Jesus, ele saindo de Betânia, aí a Bíblia diz que ele voltando, no versículo 18, porque segundo quem estudou a história da Bíblia, nos mostra que Betânia para Jerusalém é a cerca de 5 para 6 quilômetros de Jerusalém para Betânia. Aí Jesus, ele vai de manhã cedo e volta para Jerusalém. Aí a Bíblia é clara em dizer no versículo 18 que ele teve o quê? Fome. E ele veio de longe, pastor, no meio do caminho. Você vai entender a revelação. Aleluia. Porque hoje nós temos de entender, irmão, que não adianta eu começar a pregar e dizer Deus vai fazer. Não, quem faz é o Espírito. Quem fala é o Espírito. Se nós estamos na presença de Deus, nós necessitamos entender que através da palavra Deus fala aos nossos corações. Você já notou que quando nós estamos na presença de Deus, nós necessitamos de uma palavra, pastor, uma palavra de conforto. Eu particularmente começo a ler em casa a palavra de Deus.
E muitas das vezes a lágrima começa a cair, porque a sensibilidade dessa palavra, o apóstolo Paulo diz que ela vai, irmão, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que vai entre a divisão da alma e do espírito. Ela vai lá no íntimo do nosso coração e fala lá dentro, e nós começamos a sentir o mover da palavra em nossas vidas. Aí Jesus, ele teve fome e se aproximou ao pé daquela figueira. Eu acho interessante que Jesus, ele se aproxima do pé daquela figueira e ele só vê o que? Dentro do texto só vê folha. Ou seja, em outras palavras, a pregação só aparência. Tem um dom de pregar, tem um dom da revelação, profetiza, fala em línguas, roda, pula, mas na realidade é só folha, porque o dom não salva, o que salva é a justificação. E essa justificação só quem pode adquirir é aqueles que obedecem à palavra de Deus e produz fruto de arrependimento. Porque é só folha, irmão. É só aparência. Eu acho interessante que Jesus, ele mostra dentro do texto, no versículo 19, vendo a figueira na beira do caminho, se aproximou-se dela, tendo achado só o que? Folha, e disse: nunca mais nasce o que? Fruto de ti. E a Bíblia é clara em dizer: imediatamente aquela figueira, ela se secou. A palavra de Jesus tem autoridade para abençoar a vida daqueles que produz fruto de arrependimento. Que produz fruto de arrependimento, irmão. Jesus, ele vê de longe, não vê só folha, mas também vê o fruto. E que fruto é esse, irmão Fernando? É quando você tem a oportunidade de pregar e você diz: não vou pecar, porque eu sei que meu Criador, ele vive, ele reina, e ele sonda os corações, ele sabe aqueles que praticam a palavra e aqueles que é só aparência. Quem me conhece sabe que eu não prego para agradar. Deus, ele fala de acordo com ele quer. Deus, ele quer uma vida regrada na sua presença. Porque você já imaginou? O texto diz que ele teve o quê? Fome. Ele se aproximou, pastor, no próximo àquele pé de figueira, e viu só o quê? Folha. Aí ele disse: nunca mais nasça fruto de quem? De ti. Imagine naquele grande dia. Ele diz assim: eu não te conheço. Sua esposa dizer que não te conhece, que não quer ter mais, não quer viver com você, dói. Imagine o próprio Deus dizer naquele grande dia: pastor, eu não vos conheço, apartai de mim, vós que praticam o quê? A iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado. E o pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. Mas o que deve permanecer em nossas vidas é a divina semente, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos dá concepção ao Deus que nós cremos, a um Deus que nos resgatou, a um Deus que nos purificou, a um Deus que nos selou com o selo da promessa. Nessa noite a palavra não é recebe. Nessa noite a palavra não é Deus é contigo, Deus é contigo. Mas ele quer uma vida na sua presença. Porque o que Deus prometeu para mim e você é o que Paulo disse, pastor,
que jamais o homem chegou, que jamais chegou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles os quais Ele ama. E Deus ama aquele que obedece o quê? A sua palavra. E quem obedece a sua palavra, ele não se corrompe. Essa semana eu estava pregando em Zumbi, em Alagoinha. Deus me deu uma palavra em Zumbi sobre a tentação. Em Alagoinha Deus me deu uma palavra sobre a divina semente. E quando eu sabia que eu vinha pregar hoje aqui, Deus falou no meu coração. Eu lendo e meditando a palavra, que nós temos, irmão, de não ser irmão só crente, irmão, de aparência, mas nós temos de ser um crente sendo sensível à voz de Deus. Aleluia. E sabe um momento que você sabe Glória. que você tem um Espírito de Deus? Aleluia. É naquele momento que você vê tudo dando errado e você não retrocede. Você olha para frente, olha para o alvo e diz assim: Senhor, eu sei que eu estou fraquinha na fé, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor pega pela minha mão e me guia na vereda da tua justiça. Essa é a certeza de quem tem o Espírito de Deus. Quem tem este Espírito, ele é sensível a esta palavra. Essa palavra, irmão, Glória. arde em meu coração. Aleluia. Será que essa palavra arde em seu coração, irmão Fernando? Você quer dizer que você é perfeito? Não. Não sou perfeito. Sou cheio de falha. Mas eu sei, quando eu erro, eu sinto lá dentro do meu coração. E vem aquela angústia na alma, no espírito. E eu começo, pastor, a pedir perdão a Deus. Essa é a concepção de quem tem o Espírito de Deus. Mas aquele que não produz fruto, é só folha, pega constantemente. Aleluia. Não sente temor a Deus, sente medo. A distinção entre o medo e temor. Adão teve o quê? Medo. Mas Adão não teve temor. Aleluia. Temor, sabe o que é? É respeito no original. Glória a É Deus. reverência a Deus. Reverência a esta palavra. Aleluia. Aí você diz assim: irmão Fernando, eu tenho errado. Eu quero te dizer que eu também erro. Eu quero te dizer que Tiago diz também que todos nós erramos. Tiago capítulo 3, versículo 2. Diz: em alguma coisa nós tropeçamos, porque nós não somos perfeitos, varão. Mas a diferença, pastor, é quem aqueles que erram e sentem o temor. Glória a Deus. Mas quem erra e sente medo tem de rever o quê? Os seus conceitos. É dura a realidade nesta noite. Aleluia. Mas você necessitava ouvir essa palavra Glória nesta a Deus. noite. Eu creio firmemente que Deus está falando com alguém nesta noite. Alacamaxé. Não adianta você achar que a sua folha vai dar fruto. Vai sim, se você começar a olhar para o alvo, olhar para Cristo, a esperança da glória. Aleluia. Porque até agora você produziu, sabe o que? Folha. Cadê o fruto, pastor? Cadê a sensibilidade do Espírito? Irmão Fernando, que palavra é essa? Glória a Deus. A palavra dele. E ele fala nesta noite que nós necessitamos produzir fruto de arrependimento. Glória a Deus. Aí no versículo 20, Jesus ele fala para os discípulos. Mantenha a sua Bíblia aberta, quem está na Bíblia. Quem gosta de Bíblia também, viu? Amém? Amém, Deus. Versículo 20. Vendo isso, os seus discípulos se admiraram e clamaram: como secou depressa o quê? A figueira. Nota a autoridade de Jesus. Nunca mais nasce o quê? Fruto de ti. Aí os discípulos se admirou porque secou
O momento que Jesus falou, aconteceu o quê? Secou. Aleluia. Autoridade. Versículo 21, para não perder tempo. Jesus, porém, respondeu: em verdade vos digo que se tiver o quê? Aqui eu paro. É uma característica. Quem não é só folha, produz fruto, ele necessita ter o quê? Dentro do texto, pregando devagar hoje para entender, tá, pastor? Diga aí, necessário o quê? Ter o quê? Fé. Aquele momento que você vê que tudo está dando errado. Aquele momento que você diz assim: o meu marido não deixa eu vir mais para a igreja. A minha esposa não gosta quando eu venho para a igreja. Aí você diz: eu tenho fé que Deus vai quebrantar esse coração de pedra. É nesse momento que você mostra que você tem fé. E quem tem fé produz o quê? Dentro do texto, fruto. E este fruto, ele cresce, ele cai de pé, ele cresce, pastor, e começa a criar raiz, e começa a produzir o quê? Outro pé de figueira. O que eu aprendo com isso? Você prega a palavra para o seu marido, para a sua esposa, e ele vai entrar por estas portas, e você vai glorificar junto com ele. Calamache de Camanaia Sé. Olha a revelação. Para quem crê nesta palavra nesta noite. Para quem vê, irmão, em espírito já está entendendo que Deus não vai te abandonar no meio da caminhada. É necessário, primeira característica de quem produz fruto é o quê? Fé. Segunda característica, não que, dentro do texto, não duvidar. Por quê, pastor? Não adianta ter fé e duvidar. Porque adianta dizer: eu tenho fé e esperança que meu filho vai sair das drogas. Mas fica duvidando: será? Não. Tenha convicção que Deus, ele vai mudar o quadro da história da sua família. Creia nesta noite. Produza fruto. Tenha fé e não duvide. A gente ainda não chegou no texto onde eu disse que você vai entender onde eu quero chegar. Mas note que a trajetória de Jesus nos ensina muitas coisas. E a terceira característica: primeira, ter fé. Segundo, não duvidar. E terceiro, não somente fará o que foi feito a figueira, mas até mesmo este monte disser: ergue-te, lança-te no mar, o tal sucederá. Aí eu acho interessante que Jesus, agora ele falou assim: vocês não podem duvidar, vocês necessitam ter fé. Você notou no versículo 22 que totalmente ele mudou o foco e falou algo interessante no versículo 22. Estava anotando em casa. Você notou aí? Tudo que? Em que? Crendo, recebereis. Porque você está duvidando. A intimidade que você tem com Deus é algo seu e de Deus. E Deus sabe que você tem fé. Deus sabe que você não duvida. Aí alguém olha para você e diz: para que você está orando? Já não tem mais jeito. Mas você diz assim: eu tenho fé, eu não duvido. E eu sei que a palavra de Deus diz que tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. É para quem crê nesta palavra nesta noite. Calamachide, Camanaia Sé. Eu acho interessante. Lembre-se que Jesus iria na trajetória de Betânia para Jerusalém. Jesus chega em Jerusalém. Jesus agora ele vai ser afrontado. Não ligue com quem está te afrontando. Não ligue para aqueles que falam por trás de você. Mas saiba de uma coisa nesta noite:
que você tem um Deus, o qual Ele sabe o tempo certo de agir. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem aonde? O amanhecer. Aleluia. O sol já está aparecendo. Aleluia. Mas para isso não duvide, tenha fé, tenha esperança no Deus da esperança. É o que Paulo disse lá em Romanos capítulo 15 e o versículo 13, que o Deus da esperança vos encha de todo gozo, paz e alegria em que? No Espírito Santo. Aleluia. Para quem tem o Espírito Santo, ele sente alegria na tribulação, Glória. ele sente alegria na perseguição. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele tem convicção ao Deus que crê. Aleluia. Ele mesmo sendo perseguido. Verdade. E Jesus no versículo 23 nos mostra que Jesus chega em Jerusalém. Ele chega no templo e começa a ensinar. Aí aparecem os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo e pergunta a Jesus: com que autoridade você faz isto? Que autoridade? Jesus disse: eu vou lhe responder. Jesus é categórico: vou responder a vocês. Vou responder. Mas primeiro vocês vão ter de me responder: o batismo de João era de Deus ou dos homens? Jesus foi categórico. E aqueles homens, os principais dos sacerdotes e o ancião do povo, ficaram imaginando: se nós dizer que é do céu, ele dizer: por que você não creu em João? E se nós dizer que é do povo, ei pastor, se dizer que é do povo, se dizer que não é de Deus, porque o texto é claro, categórico, de dizer que o povo tinha João como quem? Como profeta. Porque João, ele não pregava uma palavra de massagear o ego. Ah, eu estou necessitando uma palavra de conforto. João disse: arrependei-vos, raça de víbora. Arrependei-vos. Por quê, irmão? João olhou para Herodes e ia passando, pastor. Eu acho interessante. Aí João não disse assim: Herodes, já disse aqui em cima desse púlpito, Deus é contigo. Não, Herodes, não é lícito tu possuir a mulher do teu irmão. A mensagem de João era essa. João tinha convicção. E o povo cria em João como profeta. Dentro do texto você vai ver que ali aquelas pessoas tinham João como profeta. E aqueles principais dos sacerdotes, ele temia o povo. Note que ele não temia Deus. É aqueles que são convencidos. É onde eu queria chegar. Aleluia. Aqueles que são convencidos, pastor. Aí eu conheço, eu sei, o ego lá em cima. Mas aquele que se diminui é aquele que Deus ama. Aleluia. Aquela que ora, aquela que busca a presença de Deus. Glória a Deus. Aqueles irmãos que intercedem a Deus. Nas madrugadas, fecha a porta do teu quarto, ora a Deus em secreto. E Ele faz o quê? Ele vai te recompensar. Aleluia. Sabe por quê? Porque nós cremos num Deus, o qual que Ele olha para os discípulos, pastor, e diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco todos os dias, irmão. Sabe por quê? Porque de mim e você, nós não estávamos servindo a sua presença. Aleluia. Então, eu olho para essa grandeza de Jesus, e esses escribas, e esses fariseus, e esses principais do sacerdote, nos mostram, irmão, o ensinamento, o qual agora eu queria entrar com os irmãos. Mantenha a sua Bíblia aberta. Esse jovem, esses dois filhos, Jesus falou essa palavra, sabe para quem foi? Para os principais do sacerdote e os anciãos do povo. E eu pesquisando o que é ancião do povo, era aqueles, pastor, que tinham autoridade na comunidade. As pessoas respeitavam ele, mas ele afrontou
podemos dizer assim a Jesus. Mas Jesus, ele foi categórico no versículo 29. Jesus falando da palavra para responder àqueles homens. Note comigo que Jesus disse, versículo 28: o que vos parece? Um homem que tinha 2 filhos, chegando-se o primeiro e disse: filho, vai hoje trabalhar em minha vinha. Jesus, ele faz um convite. Aí no versículo 29, e ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Note que ele disse: eu vou, eu irei fazer. Sim, Senhor. Uma palavra do sumo sacerdote: Senhor, eu irei fazer, Senhor. Mas na realidade ele não foi. Sabe por quê? Porque ele não conhecia o verbo da vida. Assim é todo aquele que diz: eu posso, eu sei, eu conheço, mas na realidade conhece a palavra, mas não é praticante da palavra. É como um homem que contempla a sua face no espelho e logo sai aparência. Não vive da palavra, não é sensível à palavra, não anda na palavra, não conhece o dono da palavra, conhece a palavra, mas não obedece à palavra. É claro, o texto nos ensina que este homem conhecia a voz do Senhor, mas não praticava aquilo que ele ordenava. Assim é todo aquele que conhece essa palavra e não obedece ao dono da palavra. Mas quem obedece a esta palavra, muitas das vezes acha que não tem capacidade de subir em cima deste púlpito e pregar esta palavra, mas quando Deus chama, ele se responsabiliza, e Deus tem uma chamada em sua vida. Mas você tem que entender o mistério da palavra. E que mistério é esse, irmão Fernando? Ouvir a voz de Deus através da palavra. Provérbios capítulo 4, versículo 10. Filho meu, ouve-me minhas palavras e aceita, para que te multiplique os dias de vida. Nós temos de ouvir a palavra, não só ouvir. Nós temos de entender esta palavra, porque esta palavra ela tem poder para salvar o homem. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de quem? O poder de Deus, que transforma o homem através da palavra de Deus. Esta palavra, irmão, ela tem de estar botada no nosso coração. Essa palavra tem de estar dentro do nosso coração, na nossa mente, no nosso dia a dia. É o que o salmista disse: meditei na tua palavra dia e noite. Para quê? Para que não possa pecar. Porque quando nós conhecemos a palavra, nós entendemos que Deus chama e Ele diz: é assim, olha a palavra, anda na palavra, porque é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Esta palavra, ela é luz. Esta palavra, ela fez eu e você enxergar Cristo. Por quê? Porque quem está preso no pecado, ele não enxerga esta palavra. Sabe por quê? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não possa resplandecer a luz do Evangelho. Mas nós glorificamos a Deus que nós enxergamos esta palavra. Aleluia! Esta palavra, irmão, Glória! nos dá força para nós enxergar Deus, enxergar a sua presença pelos olhos da fé. Aleluia! E aquele segundo filho, no versículo 30, diz assim: dirigiu-se, ou seja, o seu pai se dirigiu-se ao seu encontro. Disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele disse: eu não irei.
Eu acho interessante que o texto diz: e se arrependendo ele. Ou seja, aquele momento que nós estamos, irmão, na presença de Deus, e muitas das vezes Deus diz: vai, que eu sou contigo. E muitas das vezes nós dizemos: Senhor, eu não tenho capacidade, mas vem um temor no coração, temor, não medo, vem um temor no coração, e nós dizemos: eu vou, e sei que o Senhor vai me honrar. Sabe por quê? Porque nós cremos num Deus que tudo pode. Nós cremos num Deus que a Bíblia diz que sonda os corações. E nós aprendemos dentro desse texto que existe os convertidos e os convencidos. Eu notando aqui uma das características dos convertidos é essa: tem uma nova mudança de quê? De vida. Ou seja, a mente muda, o seu falar muda, o seu proceder muda. Por quê? Porque ele foi trabalhar na vinha. E onde é a vinha? Aí o mundo. 1 João capítulo 5 versículo 19 diz que nós somos de Deus e o mundo já é de quem? Do maligno. Ou seja, eu e você, nós temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo, ele é regenerado, ele é salvo e bendito, e ele proclama esta palavra, ele anuncia esta palavra, ele fala que Cristo está voltando, e ele vai arrebatar um povo que diz: Senhor, eu irei trabalhar na sua vinha, e vai, e não retrocede. Porque não adianta, irmão, nós ir para o culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas na realidade não queremos praticar esta palavra. Nós vai estar como esse primeiro filho que diz: eu irei, Senhor, mas não vai. Acontece isso, irmão. Tem muitos que têm chamado, mas retrocedem. Sabe por quê? Porque na realidade o chamado Senhor, o Senhor chamou, mas ele não quer compromisso com a palavra, quer viver uma vida desregrada, não na presença de Deus, quer viver de acordo com o que o mundo rege. Mas lá em Tiago, capítulo 4, e o versículo 4 diz: aquele que diz que é amigo do mundo é inimigo de quem? De Deus. Costumo dizer, irmão, quem é de Deus, ele faz de acordo com o Espírito guia. Por isso que nós podemos enxergar que a segunda característica que eu notei é esta: mudança de caráter. Quem é convertido, ele tem a mudança de caráter. Ou seja, que quando o pastor, eu acho interessante que eu vou pregando, o Espírito vai me revelando. Olhe, você pode notar aí em Efésios capítulo 1, nos mostra, irmão, que quando a palavra chegou a mim e a você, agora nós começamos a ser o quê? Selado com o selo do quê? Da promessa. E este selo da promessa, pastor, é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, mudança de caráter. Quem fumava, não fuma mais. Quem bebia, não bebe mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. Mudança de caráter. As pessoas aí fora querem ver eu e você errando. Por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus e Ele quer eu e você errando. Então nós temos de ter mudança de quê? De caráter. Pensamento não neste mundo, pensamento em Cristo. Paulo disse: aquele que espera Cristo só nesta vida é dos homens o mais miserável. Então nós temos de ter a mudança de caráter, porque agora nós temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo, o próprio Cristo habita em sua vida, porque o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Glória!
característica que eu notei Aleluia. dentro do texto. Tem a palavra de Deus como bússola. Ou seja, a palavra de Deus é o canal que lhe guia. A palavra de Deus é aquela que dá a direção. Não faz de acordo como ele quer. Não pense e diz eu vou fazer. Não. Pede direção a Deus. E Deus dá a direção, irmão. Que quando nós estamos na presença de Deus, Ele diz, olha, vai por aqui, vai por ali. Deus, Ele começa a fazer um reboliço. E Deus começa a dar a direção. Então Deus é o Deus que dá direção ao seu povo. Aleluia. Creia nesta noite. Glória a Deus. E a quinta característica Aleluia, Deus. que eu aprendo dentro desse texto é quem é convertido, ele busca a Deus acima de qualquer coisa. Busca a Deus acima do seu marido. Busca a Deus acima dos seus filhos. Busca a Deus acima de qualquer outra coisa. Mas primeiro busca a glória. Primeiro busca a Deus. Consulta a Deus. Fala com Deus. E Deus dá a direção. Aleluia. Porque tem muitos irmãos que têm quebrado a cara. Por quê, pastor? Porque pede direção a homens. Muitas das vezes uma palavra é boa, daquele que está buscando realmente a Deus. Mas tem momento que você está no deserto e é você e Deus. E dentro do deserto, Deus ele vai dar água. Deus ele vai dar mantimento. Deus vai te dar força para você suportar o deserto. Aleluia. Por quê? Porque eu estava lembrando o que eu preguei. Eu vou pregando e fico lembrando. Lembrando eu pregando lá em Zumbi, lá em Tiago. Tiago, capítulo 1 e o versículo 2. Depois você nota aí na sua Bíblia. Diz que aqueles irmãos, eles tinham de se alegrar na aflição. Já leu lá, né, pastor? Tem de se alegrar na aflição. Mas tem muito, pastor, na primeira dificuldade, não querem vir para a igreja. Tem muitos que dizem, eu não vou mais seguir esta igreja, eu não vou mais seguir esta palavra, eu não vou ser mais crente. Irmão, quem nos chamou foi Deus. E se você está no deserto, saiba que Deus não vai deixar você padecer no deserto. Mas você tem de buscar a Deus, ter convicção, o Deus que te chamou, porque a graça te alcançou. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, glorificando a Deus. Aleluia. Por isso que nós, irmão, temos a convicção ao Deus que nós cremos. Você já parou para imaginar o Deus que nós servimos? Ele nos fez imagem e semelhança. E agora ele colocou o próprio, podemos dizer, a terceira pessoa da Trindade, pastor, dentro de nós. Habita em nós. Nos dá a direção. Nos dá o foco para seguir nesta terra. Eu acho interessante, para não perder tempo, uma das características dos convertidos, dos convencidos, é essa. Se sente remorso no erro, mas não tem mudança de direção. Esse filho aqui, ele ouviu a voz do seu pai, mas ele disse o que, pastor? Eu irei. Ele não foi. Eu acredito que ele sentiu remorso. Mas rapaz, eu não fui para a vinha. Mas ele não sentiu o que? Temor. O que é temor? É respeito à palavra de Deus. Então Deus diz nesta noite, para mim e para você, para nós ouvir a sua voz e obedecer, porque Deus tem o melhor nesta terra para os seus filhos, os quais obedecem a sua palavra. Aleluia. Você já tem notado que dentro da sua casa, quando você começa a obedecer a Deus, orar, vem a tempestade, mas você permanece de pé. Mas aqueles que não oram, aqueles que não perseveram, é aqueles, irmão, que um reboliço dentro
casa e diz: eu não sei o que fazer, mas nessa noite eu tenho uma resposta. Obedeça a palavra de Deus, se consagre a Deus, leia a palavra de Deus, porque Deus ele vai te honrar dentro da tua casa, no trabalho, onde você colocar as plantas dos seus pés. Abençoado você será, Aleluia. glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Alamachei de Glória a Deus. Porque Deus é fiel. Eu costumo dizer, pastor, você pode até orar diferente para mim. Seu irmão Fernando, hoje, que palavra foi essa? Não. Sabe por quê, irmão? Costumo dizer, eu sei de onde Deus me tirou. Da prostituição, do alcoolismo. Mas quando Deus disse assim: eu tenho um chamado em tua vida, criado no Evangelho. Quem me conhece aqui sabe que eu fui criado praticamente no Evangelho, mas me desviei cerca de 10 anos. Foi o pior anos da minha vida. Por quê? Porque eu tinha ouvido ao mundo, aos amigos. Mas quando eu disse, eu já disse aqui, subi, fui para uma festa chamada Festa da Luz, e lá em cima, olhei lá para baixo, a lágrima começou a cair. E eu me lembrando daquela passagem do filho pródigo, e disse: eu irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado o quê? Filho teu. Faz como um dos teus servos. Irmão, não passou um mês, Deus usou uma pessoa do mundo e me levou para a igreja, e até hoje eu estou aqui de pé. Aleluia. Até aqui o Senhor tem me honrado. E Deus ele quer honrar os seus, mas ele quer primeiramente que você obedeça esta palavra. Aí você diz: irmão Fernando, eu tenho orado, eu tenho obedecido, mas eu quero te dizer nesta noite que Deus ele não é sujeito ao seu tempo, mas nós temos de ser sujeito ao tempo de Deus, porque Deus tem o controle do tempo em suas mãos, e Deus sabe o tempo certo de agir na sua família. Aleluia. Aí você pode até dizer assim: a dificuldade dentro da minha casa está grande. Eu abro o celeiro, eu vejo, irmão Fernando, que muitas das vezes eu oro a Deus e Deus não está ouvindo a minha oração. Eu quero te dizer nesta noite que Deus ele sabe o que você necessita. Aleluia. Ele sabe, ele vai Glória a suprir. Deus. E você vai marcar a segunda vez que eu estou dizendo aqui em cima deste púlpito, se não me falha a memória, um culto de ação de graça para agradecer a Deus o que ele fez em tua família, porque Deus ele não vai deixar você desistir da caminhada. Você ouviu a voz, agora você tem de obedecer. Não faça como esse primeiro filho, ouviu a voz, mas não quis ir para a vinha. E você está na vinha, e na vinha ele vai te honrar, na vinha ele vai suprir as suas necessidades. Você pode ter entrado aqui dentro enfermo, doente, espiritualmente, fisicamente, mas eu vim te dizer que o Deus que cura está aqui nesta noite. Calamachine, Camanaia, Sé. Nós necessitamos, irmão, de crer nesta palavra. Essa palavra não é recebe, eu costumo dizer, eu gosto de dizer essa palavra. Essa palavra não é recebe, mas está pautada aqui dentro, porque eu não gosto de fugir da palavra, porque é através dessa palavra que eu estou de pé. E através dessa palavra você está aqui nesta noite. Porque Jesus disse na sua oração sacerdotal, João capítulo 17 e versículo 17: santificai-o na verdade, a minha palavra é a verdade. Aí Jesus lá na frente diz: olha, Pai, eu peço que não tire do mundo, mas que o guarde. Então nós estamos guardados na mão do Senhor. Aquele que diz: vai trabalhar,
o campo é grande, a semente foi plantada, precisa ser cuidada. Você tem de cuidar daqueles da sua família que estão fracos na fé. Você tem de cuidar daqueles que o Senhor te deu a responsabilidade para você orar. Será que nós estamos orando para a nossa família, aqueles que estão presos nas drogas, no alcoolismo, na prostituição? Ou nós só oramos, Senhor, abençoa a minha vida? Porque nós necessitamos, irmão, orar pela nossa família. Porque a nossa base, pastor, aqui, nessa terra, é a nossa o quê? Família. A nossa família. Quando um familiar da gente está enfermo, nós ficamos mal. Mas nós cremos num Deus que pode curar. Nós cremos num Deus que pode restaurar a saúde. Mas Ele diz nesta noite: vai trabalhar em minha vinha. Glória! E onde é a vinha? O mundo. Onde é a vinha? Dentro da minha casa. Onde é a vinha? No meu trabalho. Onde é a vinha? Na escola. Onde é a vinha? Aonde eu e você for. Sabe por quê? Eu acho interessante que o apóstolo Paulo diz assim a Timóteo, o jovem Timóteo, disse: Timóteo, prega a palavra, que isto, que seja oportuno ou que não. Prega o que? A palavra. Glória! Como é que eu posso dizer que eu tenho o Espírito de Deus se a chama da palavra não está ardendo em meu coração para falar esta palavra para aqueles que estão aí fora? Como é que eu posso dizer que eu vou trabalhar na vinha se eu não quero cuidar, irmão, daqueles que estão presos no pecado? Como é que pode dizer que eu estou trabalhando na vinha? Não, vai estar com esse segundo filho, vai estar com esse primeiro filho. Eu irei trabalhar na vinha. Quando chega na vinha, não fala desta palavra. Vinha pode ser, sabe o que? A revelação, a rede social. Será que nós estamos evangelizando na rede social? Ou nós só estamos publicando coisas passageiras? Nós temos a responsabilidade de pregar esta palavra, irmão, em tempo e fora de tempo. Porque o apóstolo Paulo, falando ao jovem Timóteo, pastor, chegarão tempos difíceis que não suportarão o quê? A sã doutrina. Chegará um tempo que essa palavra ia dar comichão nos ouvidos. Chegará um certo tempo que os mestres vão ensinar coisas que não estão na Bíblia. Então nós temos de estar pautados nesta palavra, porque o fim está próximo e Cristo nos chamou para uma boa obra, para nós trabalhar na vinha. Então nós temos de ter essa concepção. Glória a Deus! E para finalizar, a segunda característica que eu notei dos convencidos é essa: confiar no seu eu. Eu posso, eu sou, eu sei, tudo eu conheço, mas na realidade, quem conhece é Deus, quem sonda é Deus, quem sabe agir é Deus. Nós só é um canal na mão do Criador de todas as coisas. Glória a Deus! Nós não sabemos de nada, nós só sabemos aquilo que foi revelado, mas há um céu, há uma glória, mas esse céu e essa glória é para aqueles que foi trabalhar onde? Na vinha do Senhor. Porque esses principais do sacerdote e esses anciões do povo, eles conheciam a Torá, ele conhecia o Antigo Testamento, mas ele não conhecia o dono da palavra. O que adianta conhecer de Gênesis, Apocalipse e na realidade não é praticante da palavra de Deus, não busca a sabedoria de Deus, ao Espírito de Deus? Me faz me lembrar, pastor, em Tiago capítulo 3,
Tiago, ele fala sobre a sabedoria terrena. Primeiro, ela é terrena, ela é animal. E terceiro, é dura, a realidade é diabólica. É diabólica. Então, a primeira característica, quem busca a sabedoria do alto, ela é o que, pastor? Ela é pura. E quem tem a mente pura, ele ouve a voz do mestre. E quem ouve a voz do mestre vai trabalhar na vinha. Convido a igreja a se colocar de pé em nome de Jesus. Estourou a hora, mas Deus está no controle, né, pastor? Glória a Deus. Quarta característica de quem é convencido. Sabe o que é, irmão? Se justifica por ter tempo na igreja. Se justifique por isto não. Se justifique por Deus. Porque foi Ele que te chamou. Aleluia. Deus, irmão, é um Deus zeloso. Hoje eu não vou convidar ninguém para vir aqui na frente. Mas essa palavra é para nós refletir em nossos corações. Porque Cristo chama a todo momento. Ide, vem para mim. Tome sua cruz e siga. Tomar a cruz é pesada, mas saiba que Deus te ajuda no meio da caminhada. Reflita esta palavra nesta noite. Os convertidos e os convencidos. Que colocação nós encontramos, né, pastor? Não adianta não. Não adianta viver na aparência. O que adianta é viver esta palavra. Aleluia. Porque eu escuto muito pregação. E um pastor falou, pastor muito conhecido, requisitado, que diz que o mundo tem o que oferecer. Tem o que oferecer. A isso aqui. A carne. O seu é o prazer. Mas Deus tem algo eterno. E é a salvação. A qual Ele deu. E Ele não toma. Aleluia. Ele diz nesta noite: vai trabalhar em minha vinha. Na rede social, dentro de casa, aonde você for, fale desta palavra. Feche seus olhos. Entregue a sua família. Entregue os seus filhos. Entregue a sua esposa, o seu marido. Porque o Deus o qual nós servimos é o Deus que falou nesta noite: vai trabalhar em minha vinha. Calamachubica. Romahacalamachibicamana. Chorando na mafia. Glória a Deus. Kelacamachucamadecamana. Iricalamachidecamassi. Lacalabachodecamanai. Deus vai te entregar nas tuas mãos. Que calabachudecamanai sé. Você está achando que Deus não está contemplando? Jurando na face. Entrega a sua família. Entrega os seus. Porque Deus é fiel, irmão. Ele faz um convite nesta noite para na rede social você falar mais de Cristo. Porque Ele quer te honrar. Ele tem um chamado em sua vida. Calamachide camanai assim. Não tenha vergonha de ser crente. Quem te chamou te capacita. A sua família pode dizer assim: Calamachide camanai, o que você vem fazer nesta igreja? Aí você diz assim: eu vou buscar o Senhor, porque Ele está próximo. Que calacamanacaxé e calachoricalagai. Oh soberano Deus, de calamassuricaxi. Deus está entregando nesta noite em tuas mãos a promessa, mas Ele diz: trabalha na minha vinha. Aí você pode até dizer assim: onde é esta vinha? É o Senhor.
vai entrar por estas portas, mas Ele diz: prega a minha palavra, vai trabalhar na vinha. Você não pode dizer assim: eu irei, pastor, mas na realidade não vai. Mas Ele diz nesta noite: vai, que eu vou te honrar. Lakamashuri kalabaxé, ale kalabasuri kanamashi, e kalanamacabaçou. Deus, Ele vai entregar em tuas mãos. Creia nesta noite. Seus filhos estão nas drogas. Deus está dando um livramento, porque Deus tem promessa na vida deles. La calabashuri calabanai, re calabashuri andalamanai. Deus é fiel, irmão. Você achava que Deus não ia falar contigo nesta noite, mas Ele está confirmando que Ele vai trazer o teu marido. Vou repetir de novo: Ele vai trazer o teu esposo para aqui, e você vai marcar um culto de ação de graça. Deus vai entregar os teus filhos em tuas mãos, mas Ele quer que você vá trabalhar em sua vinha. Não diga nesta noite: não se aquebrante só. Tenha uma atitude. Faça como aquele cego, pastor. Ele lançou de si a sua capa, deu um salto e queria seguir a Jesus, e seguiu a Jesus em estrada fora. Calamachuri cabacé, ricalabaxé de camanai. Deus está curando nesta noite a enfermidade. Calabachou de camaché, ricalabaxou de camanai. A unção de Deus nesta noite, porque Ele é fiel, irmão. Você achava que Deus não ia falar? Deus falou: eu vou fazer, mas mude a sua mente, o seu foco. Deus está curando também, irmão, a sua vida espiritual. Você que deixou de orar, você que deixou de buscar a Deus, faz tempo que você dobrou os seus joelhos. Ele está agora, irmão, te dando unção para que você possa se levantar. Sinta a presença de Deus nesta noite. Likalai, halakalabashi, recabassuri kamanai. Soberano Deus, eterno Pai, nós entregamos nossa família nas tuas mãos. Nós entregamos nossos familiares na tua mão. Deus, fala nossos corações a cada dia. Que o Senhor possa dar sede de nós ir trabalhar na tua vinha. Porque o campo é grande, o celeiro é grande, mas são poucos ceifeiros, Pai. Senhor, em nome de Jesus, vem capacitando o teu povo, vem dando força e vigor. Amém. Eu agradeço a Deus. Poder sentar, irmão, em nome de Jesus. Serei sucinto, pastor. Quero agradecer a oportunidade ao irmão Tota, irmão João, que foi no canal, né, irmão, para eu vir aqui nesta noite. Trabalho na vinha do Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós deixamos de trabalhar na vinha, nós começamos a ficar descansados. Mas quando nós temos um foco em fazer a obra de Deus, Deus nos honra. Amém. Palma para Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Que recebeu a palavra, dá um glória. Amém. Você é convertido ou convencido? Amém? Responda para Deus. Irmãos, eu estarei fazendo batismo nas águas. Irmãos, e batismo é coisa séria. É coisa muito séria. Se você for no pensamento, né, de simplesmente ali se batizar, irmãos, e não se arrepender de fato dos seus pecados, das suas falhas, porque o batismo
é para o arrependimento. Não adianta você se batizar e continuar no erro. Não adianta. Você será o quê? Convencido. Você não vai se converter. Mas quando você coloca no teu coração: não, eu vou me batizar, eu vou entregar a minha vida para Jesus, e a partir dali em diante, a Bíblia diz, irmãos, que você morre para o mundo e revive para Deus. Diga glória a Deus. Porque se você for se batizar, irmão, continuar a mesma criatura, você vai simplesmente tomar um banho. Você sabia disso? Você vai tomar um banho. Porque na verdade, quando a pessoa se batiza de verdade, de corpo, de alma e de espírito para o Senhor, irmãos, ela vai andar, ele vai andar como uma nova criatura. Diga glória a Jesus. Uma nova criatura. Então no dia 12, tá, irmão? No dia 12 vai ser um dia de Santa Ceia. Dia de Santa Ceia eu vou fazer o batismo aqui, tá certo? Irmãos, então, e estarei dando estudo para você, tá? O estudo para você agora é já domingo. Eu vou dar um estudo, tá certo? Falando sobre o batismo nas águas, para você entender mais o que é batismo nas águas, né? Porque se você se batizar de todo jeito, de toda maneira, irmãos, você vai continuar da mesma forma. Se batize com o pensamento, primeiro, de se arrepender dos seus pecados diante de Deus, e que depois que você se batizar, a velha criatura, né, vai morrer ali. Vai morrer ali. Você vai a partir de então andar em novidade de vida. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Nós vamos participar do Pão e a Água em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão Tota? Pega ali o irmão Antônio, tá certo? E no final do culto, o irmão Tota vai estar com o azeite lá na porta, tá? O azeite já está consagrado, tá? Eu já apresentei a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas agora o Pão e a Água. Pega ela, pode passar em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E os conjuntos, irmãos, está de pé, tá? Nós vamos formar os conjuntos dos homens, o conjunto das irmãs. Diga glória a Deus. Vai ser uma bênção de Deus. Vamos formar esses conjuntos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Levanta o pão, levanta a água para o alto em nome do Senhor Jesus. Apresente a Deus. O Senhor disse na sua palavra: abençoarei o pão e abençoarei a água, e tirarei do meio de vós todas as enfermidades. Amém? Glória a Deus. Levanta para o alto, Senhor meu Deus e meu Pai. Meu Deus, nós apresentamos a Ti este pão e esta água, Pai. Meu Deus, conforme diz a Tua palavra, abençoarei o pão e abençoarei a água, e tirarei do meio de vós as enfermidades. Então tira do meio do Teu povo, Senhor, as enfermidades, Senhor. Meu Pai, da mesma forma, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, cuspiu no chão e fez o lodo e passou nos olhos do cego, e o cego, meu Deus, lavou-se no tanque de Siloé, meu Deus, e voltou a enxergar. Meu Deus, Pai querido, Pai amado, meu Deus, não é o pão, não é a água, meu Deus, que vai fazer o milagre, não, Senhor, mas é a Tua palavra. Meu Deus, é a Tua palavra. Então que nesta noite haja cura, que nesta noite, Pai, haja libertação, Senhor. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Pode participar do pão e a água. Participe com fé, em nome do Senhor Jesus. Pai, meu Deus, cura nesta noite, Senhor. Se alguém com dores, se alguém, meu Deus, com enfermidade, meu Deus, no seu corpo, a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que cura, que pelas Tuas pisaduras, meu Pai, nós somos curados. Então cura nesta noite, meu Deus, qualquer tipo de enfermidade. Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que tudo pode, Pai. Então opera nesta noite poderosamente na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Diga: Senhor Deus, eu creio no poder da Tua palavra
palavra que nesta noite eu recebi a minha cura, o meu milagre, em nome de Jesus. Aplaude o nome dele, bem forte para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Diga glória a Jesus. Então domingo, tá, irmão? Eu vou dar o estudo para você, tá certo? Você que vai se batizar nas águas, domingo eu vou dar o estudo já para você meditar em nome de Jesus. Amém? E o óleo ungido, tá, irmão? Pega aqui, tá aqui na mesa, tá? Pega aqui, irmão, tá. Fica lá na porta, tá? Com o óleo ungido, tá? Você vai ungir a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Tá aí na mesa, irmão. Tá na mesa aí. Isso. Fica lá na porta, em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O irmão Antônio faz a oração final. Amém, irmão Antônio? Eu dou a bênção apostólica em nome do Senhor. Não pega agora não, tá? Pega agora não. Tá certo? Em nome de Jesus. Só vamos terminar o culto. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, glórias. Senhor nosso Deus, soberano Papai do céu, nós te agradecemos esta noite, Deus, nós temos vindo te adorar, te glorificar, te agradecer por tudo que já tem feito para nossas vidas, ainda continua fazendo muitas maravilhas, Deus, e bênçãos virá, Deus, mandado por tu, Senhor. Estamos indo, Deus, para a nossa casa esta noite, te peço que tu acampe teus anjos ao nosso redor. Guardai, Deus, as nossas vidas do perigo, Senhor. Livra do assassino, do ladrão, livra de acidente, livra de balas perdidas, livra de arma branca, Senhor. Livra desse tipo de homem sanguinário, Deus. Dá uma noite de sono abençoada e tranquila, Senhor, diante do teu poder. É assim que eu oro, te peço agradecer em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus venha sobre a tua vida, tua casa e toda a tua família, não somente hoje, mas para sempre. Todos digam amém! E as palmas engrandecem o nome do Senhor. Amém? Preste atenção aqui, irmão. Você só vai pegar um, tá? Não pega mais de um não, só um para cada pessoa. Deus abençoe vocês, vão na paz, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que está nos assistindo, fica com Deus, em nome de Jesus. Até a próxima transmissão, se o Criador assim nos permitir.